Nós vamos agora entender um pouco mais sobre concorrência e persona. Como assim? Quem são os meus maiores concorrentes? As pessoas acham que seus maiores concorrentes na internet são os seus maiores concorrentes na vida real. Os seus maiores concorrentes na internet são os interesses do seu público, ou seja, é a postagem do famoso, é o vídeo meme, é a foto do tio, do primo, da sua vizinha que ganhou um neto recentemente, quer saber o quão bonito ele é. Então, é esse seu concorrente, você concorre com coisas interessantes. Ninguém entra numa rede social ou entra na internet, a não ser que seja para trabalho, e pergunta, poxa, o que a marca XYZ tem para me dizer hoje? E todo mundo na internet tem um perfil onde é montado além dos perfis das redes sociais. Ele estuda o seu comportamento, onde você foi, o que você gostou, o que você parou para ver, o que você não parou para ver. E isso ele coloca você dentro de grupos. E é isso que eu quero explorar. Olha que interessante. Existe o seu mercado, existe o segmento do seu mercado e existe o nicho. Ou seja, dentro do seu mercado, digamos, da faculdade, tem o mercado da educação. Dentro do mercado da educação, temos o segmento de faculdade, pós-graduação e cursos de capacitação, que é diferente do ensino médio, que é diferente, por exemplo, de fazer um curso preparatório para concurso público, que é diferente, entende? Mas está dentro do mesmo mercado. Então, qual é o seu segmento? O seu segmento é a faculdade. E dentro do seu segmento tem um nicho. Ainda no exemplo da faculdade, é uma pessoa que, por exemplo, ela tem interesse na educação, ela tem interesse em fazer uma faculdade, mas ela não pode ter o compromisso de todo dia ir para um prédio estudar. Então, para ela, o importante seria o EAD. Você está entendendo? Então, quanto mais a gente vai afunilando, a gente vai entendendo melhor o nosso público. Quanto mais você conhecer o seu grupo, menos você vai gastar. Essa que é a verdade. E você pode usar uma técnica, a técnica mais usada e é mais aceita é a criação de persona. E agora eu quero falar sobre esse desenvolvimento dessa persona, como eu vou fazer isso. A persona é basicamente você fazer um exercício criativo de pensar em características específicas de uma pessoa que você inventou, fictícia, que compraria o seu produto. E quais seriam essas características? Eu enumerei algumas daqui. O que a pessoa mais gosta de fazer nas redes sociais, quais redes sociais a pessoa mais gosta de interagir, a idade mais recorrente, qual a idade média, qual a idade dessa pessoa, qual a classe social, o perfil de formação, objetivos de vida e muito mais. Aí eu coloquei também um link que eu posso deixar para vocês aí, para você clicar e ele vai te ajudar a construir essa persona automaticamente. É muito fácil, mas eu quero reforçar. Criar a pessoa nada mais é do que inventar o seu cliente ideal, a pessoa que geralmente compra, e dar um nome para ela, sei lá, a Ana, o Eduardo, o Paiva, enfim. E o que seria orgânico e pago? Orgânico seria todo o conteúdo que você faz para atrair as pessoas de forma natural, e o pago é aquilo que você paga para mostrar às pessoas. Então, aí vem a pergunta, qual é o melhor para o seu negócio? Existe uma discussão das pessoas que falam, não, o orgânico é melhor, porque aí você atrai os clientes e pessoas interessadas. Tem, por exemplo, a Rocket Content, que ela bate muito nessa tecla, e ela está certa. Mas também tem outras empresas que batem muito na tecla de que, olha, por mais que você tente atrair a atenção das pessoas, o mais garantido é realmente você pagar para enviar essa mensagem. Você tem que fazer esse tracionamento. Não existe campanhas onde você não paga para que mostre essas propagandas para as pessoas. Até porque existem muitas propagandas todos os dias e a gente compete com muitas pessoas, não só os concorrentes físicos que a gente tem, mas principalmente os interesses das pessoas. Então a gente tem que pagar para aparecer mesmo. Mas aí eu te pergunto, qual é o melhor? É muito simples. Um avião precisa de 2 asas para voar. Eu sempre uso essa metáfora, que o orgânico e o pago, eles se completam, eles são essas 2 asas. Sem uma, a outra não funciona. Eu vou dar um exemplo prático. Você faz uma propaganda, você paga para poder apresentar um anúncio que seja muito interessante, como aquele que eu mostrei na aula anterior. E aí a pessoa clica naquele e acha interessante. E aí ela fica preocupada, será que essa oferta é de verdade? Será que essa empresa realmente é uma empresa confiável? E aí ela entra e vê esse tipo de perfil. Dá para ver que ele é profissional, que as pessoas envolvidas, as pessoas dessa empresa, elas têm profissionais para cuidar disso e passar a mensagem mais clara possível.
Mas às vezes ela pode clicar em um anúncio e cair numa outra perfil. Eu, inclusive, tirei, tá? Isso é um perfil de verdade, eu tirei as caracterizações para não aparecer qual marca é. E a pessoa entra e olha esse tipo de perfil. Quer dizer, passa algum tipo de confiabilidade, mas aí o que adianta? Você paga a pessoa para poder ver um anúncio seu, quando ela clica, ela entra e vê um perfil desse. Não traz a confiabilidade que precisa, essa que é a verdade. Não quer dizer que não vai trazer resultado nenhum. Ao invés de você pagar, como a gente costuma aqui, de R$ 2 a R$ 3 por leads, você paga 10, 15, 16. Por quê? Porque uma parte está funcionando bem, mas a outra está super capenga. Eu vou dar um outro exemplo. A pessoa entra, pega o anúncio, clica e vai para um perfil onde mostra esse tipo. Não quer dizer que tá feio, mas dá para ver que tá desorganizado, dá para ver que não é profissional, dá para ver que tem alguma coisa ou outra assim, que é feito meio no improviso, mas aí você entra e olha um desse, que é onde você vê que tudo faz um sentido editorial, tem uma comunicação visual clara e coerente, sabe? É tudo organizado. Adivinha qual dos dois vai trazer mais confiabilidade? Os leads, ou seja, as pessoas que entram em contato interessadas em comprar o produto, elas são muito vezes mais baratas do que uma outra empresa em que não pensa nessa outra parte de orgânica, de conteúdos que sejam interessantes e profissionais.